Os acusados pela morte do jovem Rodrigo Lopes de Marcelos foram condenados por homicídio simples, quando não há intenção de matar. O julgamento de Gabriela Bernardino e Maurício Soneghetti durou mais de 11 horas. Após 6 anos de espera, finalmente a família do estudante Rodrigo Lopes obteve justiça. Depois de enfrentar um julgamento que durou mais de 11 horas, os acusados Maurício Soneghetti e Gabriela Bernardino foram condenados. Não foram 6 dias, 6 horas, foram 6 anos de muita dor, mas também de muita luta. Em momento nenhum a gente desistiu de não lutar por justiça. Eu tô aqui com o coração aliviado porque a nossa parte a gente fez. É por ele que a gente fez isso tudo, sabe? Por ele, 20 anos. Ele perdeu a vida dessa maneira tão covarde, tão brutal. Fiz isso pelo meu irmão. E é uma sensação assim de dever cumprido, sabe? Um peso tirado das costas. Gabriela, que não possuía habilitação e mesmo assim dirigiu o carro que atropelou e matou Rodrigo, foi condenada a 8 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Já Maurício, que assumiu o risco ao entregar o carro a uma condutora desabilitada, obteve a pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto. Tá justo, quem decide são eles, né? Chega, Gabriela, justa a prisão. O pai do estudante Rodrigo fez questão de destacar a frieza com que os advogados fizeram a defesa dos réus. Foi uma vergonha a argumentação da defesa, tanto da ré quanto do réu. Foi totalmente desumano, foi uma experiência terrível escutar de um dos advogados que o Rodrigo já estava morto, que o que a gente estava discutindo ali agora era a vida de 2 jovens que foram vítimas de terem matado o meu filho, ou seja, eles agora eram vítimas, não eram réus mais, eles são réus, tanto quanto é um marginal, eles não são marginais, beleza, não são, mas eles cometeram um crime e ali, nesse júri, o que estava em julgamento era o crime dos 2. E a punição para o crime dos 2 que a gente sempre esperou, que a gente sempre clamou. A sensação nossa, apesar desses 6 anos de espera do dia de hoje e apesar de todo esse tempo de júri, de sessão de júri, nós saímos, de certa forma, vitoriosos. O advogado dos réus recorreu da decisão e, apesar da condenação, Maurício e Gabriela vão responder em liberdade. O recurso ainda será encaminhado para o Tribunal de Justiça e não tem prazo para ser julgado. Portanto, pode levar aí mais de 6 anos novamente. A partir desse mês, os capixabas vão sentir no bolso mais um aumento, dessa vez da taxa de condomínio. Sobre esse assunto eu converso agora com Ciro Baque Monteiro, presidente do Sindicato Patronal de Condomínios. Ciro, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Adriana. Esse reajuste é puxado por que tipo de alta? Pelo reajuste salarial, data base mês de junho, então o reflexo já vem nesse salário, já veio no salário do mês de junho, naturalmente em cargos, etc. O reajuste salarial foi de 9%, com mais R$30 de cesta Isso para os profissionais que trabalham nos condomínios, os porteiros, todos, as faxineiras. Todos os profissionais. Todos tiveram 9% de reajuste. Todos tiveram 9%. Tá? E além disso, mais R$30 de acréscimo na cesta de alimentação. Como que nós chegamos, o reajuste de 9% e um aumento de condomínio de 7%, em torno de 7%, 7,5%? Por que isso? Várias outras contas, como Vale Transporte, não sofreu nenhum reajuste nesse momento. E as outras contas correntes do condomínio, contas rotineiras do condomínio. Por essa razão, quando você faz a conta final, você chega aí num percentual de 7%, 7,5%. Mas alguns condomínios podem ter um reajuste acima desse 7%, 7,5%, quem não se planejou, quem não se programou? Pode sim, pode acontecer isso sim. É importante deixar bem claro porque alguns condomínios trabalham no limite mínimo. E aí, nesses casos, qualquer despesa influencia no reajuste anual quando a pessoa trabalha com previsão orçamentária, que é o que a gente mais recomenda, mais indica. Agora, por que já sentiu o reajuste agora? Porque você teve o reajuste já refletiu no mês de junho. Então, quem ainda não sofreu nenhum reajuste nesse momento é porque anteriormente ou fez uma alteração na sua taxa condominial, já fazendo uma previsão em torno aí de 9%, 10%. E quem não fez isso e fará agora, entre julho e agosto,
é porque tem uma gordurinha que ele pode queimar, né? Efetuando esses pagamentos de tributos, de encargos sociais. Agora, esse reajuste ele é válido para todo o estado, Ciro? Exceto a região sul. Então, de Guarapari para baixo, o sindicato não atua. Mas Vila Velha, Vitória Centro e Serra e Norte do Espírito Santo, todo ele atua. E esse percentual, ele vai valer tanto para condomínios residenciais quanto para comerciais, ou o comercial pode ficar um pouco mais alto? Não. A categoria são todos os condomínios, residenciais, comerciais e mistos e shopping centers, tá? Que atua também. Agora, quando a gente fala em condomínio, é sempre um assunto muito polêmico, que gera muitas dúvidas. Muita gente não sabe direito nem o que está pagando, né? Como é que eu posso saber direitinho quais são as despesas do meu condomínio, o que é realmente devido? As administradoras, os condomínios de uma maneira geral, eles têm apresentado no seu boleto um resumo do balancete do mês anterior, imediatamente anterior, né? Ali já dá para o condômino ter uma noção do qual é o custeio dele mensal, tá? Então, num determinado momento, ele vai ter lá dentro do custeio, no balancete, pagamentos de férias, 13º, que não são pagamentos assim mensais, mas tem um momento apropriado. Então, no mês de 13º, vai aparecer lá a rubrica de 13º. O ideal, o que nós orientamos, é que todos os condomínios façam uma chamada previsão orçamentária anual. Que isso deve ser feito um ano antes. Exatamente. Por quê? Ele vai arrecadando mensalmente, facilita para todo mundo, é um critério extremamente justo. E quando chega na época de você fazer o uso daquele recurso, ele está lá guardado. É questão apenas de organização. Outra dúvida muito comum quando a gente fala na questão do condomínio é o que é de responsabilidade, por exemplo, do proprietário do imóvel e o que é de responsabilidade de quem aluga o imóvel. O que pertence a quem? Bom, custeio ordinário, o que eu chamo de custeio ordinário, né? Eu não, a legislação. São aqueles custeios que você tem mensalmente. Água, luz, salário, encargos sociais, previsão para 13º, férias de empregado. Alguns condomínios mais cuidadosos têm acrescentado, por exemplo, uma verba, um percentual para rescisão contratual. Por quê? A rescisão ela pode acontecer em qualquer momento, né? E uma forma de você ter um critério justo é que cada um pague aquilo que usou, ou do empregado, ou o seguro, por exemplo. O seguro é obrigatório. Então você faz o seguro por 12 meses. Mas se você não tem uma previsão para você fazer o seguro, fica um critério injusto quando você cobra num mês só de todo mundo, tá certo? Então o inquilino deve pagar o seguro, deve sim, porém ele deve pagar do período em que ele utilizou. Suponhamos, vamos dar um exemplo, a renovação do seguro é no mês de agosto, tá? Eu me mudei para o condomínio em junho, então eu estou usando ainda o seguro anterior. Quando for renovar em agosto, eu vou pagar aquele período, tá certo? E vou utilizar até junho do outro ano, quando encerra meu contrato e eu devo me mudar. No mais, Ciro, é guardar todos os comprovantes, né? Muita gente não tem esse mesmo cuidado. Tem o cuidado com a conta de luz, tem o cuidado com a conta de água, mas não tem esse cuidado com o condomínio. E é importantíssimo guardar esses recibos. Olha só, na realidade existe uma legislação nova em que o condomínio, todas as empresas, né, devem anualmente fornecer... Enviar aquele comprovante de quitação. Exatamente, para você não ficar guardando aquele monte de papel. Então, assim, os condomínios devem adotar essa providência, fazer a declaração anual, informar ao condômino, tá? ou ao inquilino, ou ao proprietário, não importa, mas há aquela unidade de que ele está quite. Pronto, você pode jogar tudo fora, você tendo aquele documento. Tá certo, Ciro. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Hora News. Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade de dar essa informação à população capixaba. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, o Hora News vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais notícias para você. Já, já.